tudo bem com vocês? Hoje veremos a noção de função, tá? A noção de função, os tipos de função matemática que existe, tá? E aqui a gente tem um conceito matemático em que a função é uma regra que ela relaciona cada elemento de um conjunto, eu posso chamar do conjunto A único elemento do conjunto B, tá? O primeiro conjunto é chamado de domínio, o segundo contradomínio, certo? Antes de ler toda essa teoria aqui, podemos observar aqui o seguinte, né? Daqui podemos tirar toda a explicação sobre domínio, contradomínio e imagem. Então aqui temos o conjunto A, que é o conjunto de partida, nós temos o conjunto B, que é o conjunto de chegada. Então aqui a gente observa que cada elemento do conjunto A se liga a um único elemento do conjunto B. Caso isso aconteça em que um elemento do conjunto A se ligue a dois no conjunto B, já não é mais função, tá? Aqui nós temos o domínio, que é o domínio. O domínio é todo o conjunto A, tá? Todo conjunto A é chamado de domínio. Então eu posso domínio, função. Aqui nós temos 0, 1, 2, 3 e 4. No conjunto B, nós temos todo o contradomínio da função. O contradomínio são todos os elementos do conjunto B. No caso aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no conjunto B do contradomínio nós temos também a imagem da função. A imagem são os elementos que recebem as flechas. Eu posso colocar aqui como 0, 2, 4, 6 e 8. Ok? Então esse daí são as imagens, tá, do conjunto A. Beleza? E logo acima nós temos uma coisa chamada lei de formação. Essa lei de formação é uma representação matemática em que, a partir dela, colocando todos os elementos no lugar de x, tá? Você obtém as imagens de B. No caso aqui, y é igual a 2x. Então aqui, se eu colocar 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8. A partir do valor de x, tá? Você acha o valor de y, certo? Então, temos aqui os termos dependente e os termos independentes. Quando eu falo de termo dependente, tá? Os termos dependentes são aqueles que dependem um do outro. No caso, o termo y é o termo dependente, ou seja, o valor dele vai variar em função de x. Esse é o termo dependente. O termo independente são os valores que você pode colocar qualquer valor no lugar de x. Ok. Partindo mais na frente, temos a questão do reconhecimento se é ou não função. Então, vamos colocar aqui conjunto A, conjunto B, e podemos observar aqui o seguinte. Colocamos 3 elementos aqui e 4 aqui. Olha só o que é que acontece. Neste caso,
ele não é função. Por quê? Porque você tem um elemento se ligando a 2. E como você observa aqui, né, você relaciona um elemento do conjunto A a um único elemento do conjunto B. E aqui ele não está se relacionando a um único elemento do conjunto B. Ele está se ligando a 2. Então aqui não é função. Ok? Vamos aqui dar outro exemplo. Neste caso aqui, nós temos uma relação que não seria função, tá? Por quê? Porque você observa que sobrou um elemento no conjunto A. Então, neste caso, não seria função. Ok? Agora, esse caso aqui. Neste caso aqui, sim, tá? É função, porque cada elemento do conjunto A se ligou ao único elemento do conjunto B. E às vezes você pode perguntar, isso tem a ver, função tem a ver com a vida da gente? Tem muito, tá? Vou fazer aqui uma tabela, tá? Vou colocar aqui valores, tá? Digamos que aqui é sobre a gasolitros e aqui reais. Então vamos lá. 1 litro custa R$6. Então 2 litros custará 12. 3 litros custará 18. 4 litros custará 24. 5 custará 30. 6 custará 36. Então, você observa que os valores em reais que eles variaram em função da quantidade de litros. Gente, isso é uma aplicação lógica da função hoje em dia. Vai comprar os pães, o preço que você vai pagar vai ser de acordo com a quantidade de pães que você vai comprar, certo? Uma torneira vazando, a quantidade de litros a ser derramado vai variar em função dela estar aberta, do tempo de estar aberta. Então, a função, ela é uma relação que realmente ela está presente no nosso dia a dia. Continuando. Estamos vendo agora os principais tipos de função, tá? O primeiro tipo de função aqui é a função injetora, tá? Aqui tem alguns conceitos, mas a gente vai abranger aqui. O que é a função injetora? Aqui eu vou colocar o conjunto A e o conjunto B, certo? Como reconhecer que uma função ela é injetora? Primeiro, que todos os elementos do conjunto B, eles recebem apenas uma flecha. E no conjunto B há uma sobra de elementos. Então, quando o conjunto B ele receber uma flecha de cada e haver uma sobra de elementos, isso é a função injetora. A função sobrejetora.
função sobrejetora. Tá bem aqui, gente. Esse desenho não é da bijetora, é da sobrejetora, tá? Então, ela era aqui. O que é a função sobrejetora? A função sobrejetora, primeiro, não há uma sobra de elementos no conjunto B, tá? Segundo, um ou outro elemento do conjunto B pode receber a mesma duas flechas do conjunto A. Então, o mesmo elemento do conjunto B recebeu duas flechas do conjunto A. Isso é sobrejetora. E por fim, a bijetora, que ela tanto é injetora como é sobrejetora. Aqui você observa que geralmente se formam os pares perfeitos, tá? Então, se você tem aqui um conjunto, vou fazer aqui, ó. Se você tem aqui conjunto A, conjunto B, então se aqui tiver 2, 3, aliás, vai ser dessa forma aqui, vai ser aos pares completinhos, ó. Isso é uma função bijetora. E para finalizar, pessoal, aqui eu representei dois gráficos para também identificar se é ou não função. Então aqui eu tracei uma linha, tá? Linha curva, e ao traçar as verticais eu percebi que eu toquei um único ponto. Neste caso, sim, ela é função, tá? Que é função. E nesse segundo caso eu fiz algumas linhas curvas e ao traçar essa vertical ela tocou mais de um ponto. Então aqui não é função. Gente, na próxima aula a gente vai ver sobre raízes da função, tá? Raízes da função. E deixa eu olhar aqui. Função crescente, função decrescente, função par e função única, tá bom? Então isso é o que a gente vai ver na próxima aula, ok? E curtam o vídeo, ok? Se inscrevam e até a próxima, se Deus quiser.